de questões menores ao Supremo Tribunal Federal, não faria sentido de que a cada decisão de não conhecimento coubesse ainda mais um recurso. E desse recurso, certamente outro recurso, e aí voltaríamos ao status quo ante numa série infindável de recursos. Interessantemente, também, apenas explico a mecânica, segundo o parágrafo 1º do artigo 543b do Código de Processo Civil, havendo uma multiplicidade de recursos semelhantes, e para que o Supremo não fique atravancado de feitos, o tribunal de origem escolherá um ou mais recursos representativos da controvérsia em discussão e os remeterá esses feitos ao Supremo, e os demais ficam sobrestados na origem. Isso nós compreendemos perfeitamente, tem criado dificuldade para os tribunais, que hoje o acervo que era do Supremo Tribunal Federal foi transferido para os tribunais, enfim, inferiores no sentido hierárquico, não em sentido qualitativo, evidentemente. Eu digo isso, sobretudo, aqui em São Paulo, porque, posso dizer, pertencia a um grande tribunal, um dos maiores tribunais do país, que é o glorioso Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que em nada é inferior ao Supremo Tribunal Federal. Bem, mas é interessante o seguinte: como é que se processa, então, a mecânica de aceitação ou não, de admissão ou não de uma repercussão geral, de um recurso ordinário com repercussão geral? Esta questão está disciplinada pelo artigo 323 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, estabelece que o relator, quando o processo é distribuído, ele deve submeter a sua opinião aos pares, aos colegas, mediante meio eletrônico. Com o volume de recursos especiais, extraordinários, evidentemente, não haveria tempo dos ministros se reunirem a cada momento para discutir, olha, vamos admitir esse recurso, não admitimos aquele, como é que nós fazemos? A cada sexta-feira, nós postamos, digamos assim, na intranet do Supremo Tribunal Federal a nossa opinião acerca dos recursos que recebemos, e cada ministro tem 20 dias para emitir a sua opinião. É claro que antes do ministro colocar a sua opinião na intranet sobre a admissibilidade ou não do recurso extraordinário em função da repercussão geral, ele deve primeiro ultrapassar o exame de admissibilidade quanto aos pressupostos objetivos do artigo 102, inciso 3º da Constituição Federal, e também os demais pressupostos de admissibilidade previstos na lei processual em geral, que são exatamente o pressuposto da tempestividade, da legitimidade, do interesse de agir, da possibilidade jurídica do pedido. Então, vejam, as senhoras e os senhores, que o trabalho não é pequeno. Quer dizer, primeiro nós fazemos uma pré-triagem, depois faremos uma outra triagem, da qual participam todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Bem, passados 20 dias, se não houver manifestações suficientes para a recusa do recurso especial, ele será tido como admitido. E aí nós estamos enfrentando um problema, eminente ministro Sepúlveda Pertence, Vossa Excelência, felizmente, não pegou essa fase mais difícil. Suponhamos que, por alguma razão, os ministros não se manifestem tempestivamente naquele meio eletrônico no intranet. E um ministro, isso ocorreu comigo uma ou duas vezes, eu posto a minha opinião dizendo, olha, esta matéria é claramente infraconstitucional. Como não há maioria qualificada de 2/3 para recusa, então esse recurso é admitido. Então, eu me vejo, ou um colega se vê, obrigado a levar a plenário que discute a questão constitucional, porque o pressuposto da repercussão geral é que a matéria seja fundamentalmente constitucional. Então, o ministro tem que levar para plenário uma matéria que ele reputa infraconstitucional, enfim, para a discussão dos seus colegas. Essa é uma dificuldade. Outra dificuldade
é a seguinte, que nós pretendemos superar brevemente, que é a seguinte: muitas vezes, um recurso que traz uma série de matérias em discussão, ou seja, um recurso complexo, um recurso extraordinário complexo, existem matérias que têm repercussão geral e outras matérias que não têm repercussão geral. É um recurso plurivalente ou polivalente, que pode ser decomposto em várias partes. Então, hoje a opção nossa no plenário eletrônico ou tem repercussão geral ou não tem repercussão geral. Eu já estou propondo, ministro Pertence, a possibilidade de uma alteração nesse nosso meio eletrônico. Já estou falando com o ministro Peluso, que será, infelizmente, o nosso futuro presidente do Supremo Tribunal Federal, e muito interessado nessas questões, será um grande presidente, certamente, para que nós possamos decompor, quer dizer, nós admitimos o recurso relativamente a uma questão, mas a outra fica sobrestada. Mas existem, evidentemente, questões de natureza pragmática que complicam o sistema. Como é que fica? Então, ele fica sobrestado na origem, em parte, outra parte sobe. Nós ainda temos que estudar isto, mas esta é uma questão que apresenta uma certa dificuldade. O nosso regimento prevê também que, na repercussão geral, o presidente do Supremo Tribunal Federal pode, de plano, indeferir o recurso se verificar que a preliminar de repercussão geral, formal, não se encontra presente na inicial. Então, os senhores que são advogados precisam prestar muita atenção nessa questão, porque não basta alegar em meio ao recurso, à repercussão geral, é preciso uma preliminar formal, preliminar de repercussão geral, em que se explicite esses fundamentos aos quais eu acabei de me referir. Se o presidente não o fizer, o ministro relator poderá indeferir de plano, singelamente, o recurso, e desta decisão cabe agravo de instrumento. Então, vejam, as senhoras e os senhores, trata-se, portanto, de um importante filtro, cujo modelo mais próximo é o Writ of Certiorari dos Estados Unidos, da Suprema Corte dos Estados Unidos. De acordo com o Writ of Certiorari, os demandantes, para terem acesso à Suprema Corte dos Estados Unidos, também precisam mostrar a relevância da questão em debate, e os seus juízes podem agir de modo absolutamente discricionário. Aceito ou não aceito, contrariamente ao que acontece entre nós, em que a decisão é pública. Apesar de ela ocorrer no meio eletrônico, isso é um avanço fabuloso. O Brasil, hoje, em termos de seu judiciário, eu creio que é um dos judiciários de maior transparência, de longe, não apenas porque todas as sessões são televisionadas, mas as discussões, inclusive essas discussões mais íntimas, de admissão ou não admissão do recurso especial em função da repercussão geral, também são públicas, porque as partes podem, e o público em geral, acessar essa discussão que não acontece nos Estados Unidos, em que a corte se fecha, um determinado número de magistrados decide sim ou não, se pode ou não. Muito bem. Eu lembro aos senhores que, antes da emenda 45 de 2004, atendidos os requisitos da Constituição, objetivos da Constituição, e aqueles que estão previstos na lei processual geral, o Supremo era obrigado a examinar todos os recursos especiais. Agora, isto, desde o passado, os ministros, os juristas, os políticos já se preocupavam com esse congestionamento do Supremo Tribunal Federal. E lembro que a Carta de 1967, que foi alterada pela emenda número 1 de 69, já possibilitava ao Supremo Tribunal Federal estabelecer os requisitos de admissibilidade. E, através da emenda regimental 3 de 75, o Supremo criou a famosa arguição de relevância da questão constitucional, que mais tarde foi, inclusive, incluída na Constituição Federal, através da emenda constitucional número 7 de 77, mais precisamente no artigo 119. Interessantemente, e já vou concluindo essa primeira parte acerca da repercussão geral, interessantemente, a Lei 11.418, de 2006, não estabeleceu critérios para a aferição da repercussão geral. Então, aqueles que vão recorrer ao Supremo Tribunal Federal ficam, de certa maneira, no ar. Mas o que é exatamente? Como é que eu vou comprovar essa repercussão geral? Por
porque a Constituição e a lei falam apenas que as questões devem ser relevantes do ponto de vista econômico, político, social e jurídico e que ultrapassem o interesse subjetivo das partes. E a doutrina